Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial. Desta vez, e é uma análise extra, né? Porque a previsão de análise especial para o dia de hoje é da Vale 3. Mas vamos aqui falar primeiramente da análise especial de BBDC4, de Bradesco, pregão desta quinta-feira, dia 29 de outubro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever aqui no canal Dalton Vieira Invest no YouTube. Parte inferior aqui do vídeo tem um botão abaixo do vídeo, tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixando o sino das notificações devidamente ativado. Logicamente que o objetivo é que você aproveite ao máximo todo o conteúdo de aprendizado dentro do canal e toda a parte aqui de análise do canal, toda a programação de análise aqui do meu lado do canal. Você pode também se inscrever facilmente na parte inferior aqui do vídeo, passando um cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer a opção também para você clicar em se inscrever. Lembrando que a análise especial ela é toda terça e quinta, é uma análise mais completa de cada ativo, que eu falo desde o gráfico anual até o gráfico diário, com o objetivo de traçar um cenário de longo prazo até o curtíssimo a curto prazo no papel, ou seja, falando de diversos perfis de investidores em cima, por exemplo, de Bradesco, usando logicamente análise técnica para fazer a avaliação, que é a minha especialização. Começando pelo gráfico anual de Bradesco, temos ainda o papel dentro de uma tendência de alta, só que com um ano muito ruim, né? Perdendo a mínima lá de anos anteriores, mas parando ainda em cima da média. Uma queda acentuada de 37%, uma queda muito forte. E aí falando de outros momentos de crise, de quedas que aconteceram em cima de Bradesco, dá para ver aqui que teve queda que chegou a 57% e terminou o ano aqui com queda de 31%. Esse ano aqui, que foi lá a crise de 2008, 37,66%, que é basicamente o que a gente tem aqui. E lá em 2015 também tivemos um ano de forte queda de 30%. E o que é mais interessante olhar para cá é se você resolvesse tomar uma decisão, pode ser que mude para agora, mas se você resolvesse tomar a decisão de não vou mais ficar de jeito nenhum em banco, vou pular fora, os anos seguintes ou o ano seguinte de cada crise proporcionou uma recuperação muito forte após esse aqui inclusive testar a média. É uma garantia que vai acontecer a mesma coisa aqui? Não, mas o que a gente tem de histórico é isso aqui. É uma estatística de poucos dados, mas o que a gente tem de histórico é isso aqui. Que o momento mais interessante de ter entrado nos bancos foram, em termos de relação de assimetria, aquilo que se arrisca pouco para ganhar muito, para ganhar mais, foram os momentos justamente de anos muito fortes para baixo, tentando pegar um próximo ano de subida. Nessas crises aqui que eu acabei de mencionar. Lógico que teve outra crise aqui, teve outra crise que não fechou com um ano muito forte, queda, 9,86%, esse ano ainda pode se recuperar, mas daqui para cá a queda foi basicamente de uns 40%, depois se recuperou também no ano seguinte. Lá atrás também teve outro, em 95, que foi daqui para cá, 56% de queda, só que já terminou o ano ainda em alta de 18%. Pode se recuperar, acabar o ano em alta, seria menos provável. Mas temos aí um cenário, por enquanto, desafiador para o papel, mas olhando só para o gráfico anual, para essa estatística aqui, seriam umas chances assim, se eu vou ter um apetite um pouco a risco, mesmo que o ativo não esteja alinhado para cima, gerando um sinal de alta, vou colocar um pouquinho de capital, pensando num prazo maior em cima de Bradesco. Pouco capital. No caso aqui do gráfico quadrimestral, a tendência, que era uma tendência de alta, foi para o brejo quando ela perdeu essa mínima. Quando falo para o brejo é que ela gerou uma tendência indefinida agora de longo prazo para o papel, considerando inclusive lá no anual perdendo as mínimas dos anos anteriores. Nas crises anteriores, aqui também perdeu a mínima de um fundo ali ascendente, só que parou em cima da média e voltou a subir. O primeiro sinal para a subida foi a superação da máxima no candle anterior. Caiu aqui também, outro momento forte para baixo. Igual teve um momento aqui forte para baixo, aqui teve um momento forte para baixo. Sinal de subida, superação da máxima desse candle, fechamento para cima da média, foi um sinal positivo. Fechamento para cima da média, foi um sinal positivo aqui, sustentação acima da média. Aqui teve um fechamento abaixo, aqui teve outro fechamento abaixo, voltou a fechar acima da média no quadrimestral, indício maior de subida, superou a máxima do candle anterior, movimento para cima. Logo, o que está acontecendo aqui? Grande candle de baixa, esse aqui. Esse aqui é um candle que é a correção
Na minha leitura, ele é a correção dessa queda. E o que é a expectativa para o próximo candle? De ser um candle de baixa. De ser um candle de baixa, que eu digo é de fechamento abaixo do fechamento do candle anterior. Dele poder ter algo para baixo. Essa é a expectativa em média, o que acontece em média. Se esse candle não for muito longe para baixo, ou se ele terminar acima da média móvel de 13 períodos, ele vai ser um indício de quê? De recuperação, que aumenta a chance ainda mais de você buscar a operação de compra no papel. Mesmo que ele não seja, se ocorrer a superação da máxima desse candle, também é outro indício que a gente já viu aqui de poder engatar uma tendência de alta, um movimento maior de alta, que pode recuperar a tendência de alta do papel no rompimento da máxima histórica. Então esses são os pontos que a gente poderia acompanhar, olhando para quem investe no longo prazo, são os pontos que ficaria atento para poder colocar mais capital. Vou colocar um capital agora com base naquilo que você comentou do gráfico anual. Se ocorrer isso aqui, algum desses sinais que eu acabei de mencionar no gráfico quadrimestral, vou colocar mais capital ainda em BBDC4. O ponto importante de suporte para eu avaliar aqui o papel, a força por parte do comprador, se esse candle aqui permanecer acima dos 19,60, já é um indício positivo, porque ela veio, terminou para baixo de uma região de fundo anterior e já voltou para cima. Então essa região volta a funcionar como suporte, só que ela está na resistência da média. Então, se conseguir voltar para cima da resistência da média, o próximo desafio seria por volta ali dos 24 pila. E mais acima, a região lá dos R$32 seria outro nível de desafio para o papel. No gráfico mensal, o que temos aqui é uma tendência indefinida. Era uma tendência de baixa, só que quando ela gerou aqui um sinal de fundo no mensal, esse fundo aqui, ela ficou com a tendência indefinida. Como é que essa ação sinaliza a retomada da tendência de alta de prazo maior, de médio para longo prazo? A gente está descendo os prazos. Ela sinaliza se fizer isso aqui, romper essa máxima. Ela gerar um pivô de alta no gráfico mensal, voltar para cima das médias. Que vai tudo em conjunto com o que foi comentado principalmente no gráfico agora quadrimestral, que eu vou colocar aqui do lado do gráfico quadrimestral. Então fica tudo em conjunto aí com o gráfico quadrimestral para se buscar essa entrada ali no papel, ou seja, voltar para cima da média, que é voltar aqui para cima dessa região de 24 e 25, significa dizer até romper essa máxima aqui, quebrar a sequência de máximas descendentes no gráfico quadrimestral, sinal de alta, pivô de alta aqui, foco maior em buscar operações aí pensando mais em compra. O que está acontecendo agora dentro dessa tendência indefinida? Perda de força. Estava tudo indo bem ali até a semana passada, perdeu bastante força nessa semana. Mas, olhando aqui, subiu basicamente depois da mínima 4 meses. 1, 2, 3, 4. Não todos os meses de alta. Esse aqui foi um mês de baixa. Fechamento abaixo do fechamento do mês anterior. Mas foram 4 meses de recuperação para 3 aqui de queda. 3 de queda, nem todos estão de queda. Esse aqui é de alta ainda, alta de 4,66%. Mas dentro de um processo de queda em relação a essa máxima. Pode ficar até mais um pregão, vindo testar um suporte ainda mais abaixo, que seria o suporte da região ali dos R$18,80. Que se eu traçar uma linha aqui nessa região, olha só onde é que ela passa. Como é uma região importante para a BBDC4. Então vamos supor que o próximo mês, novembro, faça algo assim. Se bateu aqui e gerou de novo a superação da máxima do mês anterior, algo positivo para a subida. Se o próximo mês for um mês assim, que consiga o mês de novembro, consiga fechar acima da região ali da média móvel de 13 períodos, vai em conjunto com aquela sinalização positiva do gráfico quadrimestral, de voltar para cima da média, de voltar a ter um aspecto mais positivo para buscar operações de prazo maior. Mas nesse momento, essa perda de força aqui no gráfico semanal, no gráfico mensal, traz uma expectativa de poder ter algo mais para baixo, de poder ter uma oscilação aqui para baixo da região ali dos R$19,17, caminhando para aqueles R$18,80, até um nível um pouco mais abaixo de suporte, ali na faixa de R$18,50, seriam os pontos mais importantes. Logicamente que aqui ainda é suporte lá embaixo, mais perto dos R$16. Então esse é o cenário que nós temos aqui, em definição, com olhar aqui com carinho para uma sinalização de alta ou mesmo uma sinalização de alta em cima dessa região dos R$18,80. Então o cenário ainda é mais desafiador para a BBDC4 nesse momento, quando a gente olha para médio a longo prazo.
No gráfico semanal, que teve uma semana muito boa para cima, essa aqui, que anulou a tendência de baixa e de médio prazo, deixando a tendência aqui também indefinida, na hora que é para tirar a nota 10, ou seja, geraram uma semana ou de alta, nota 10 seria uma semana boa de alta, mas nota 8, 9 ali, uma semana de indefinição, sem muita força, aquela questão força, fraqueza, que seria a correção, e aí a próxima semana tem uma semana mais para cima. Não aconteceu, e pelo contrário, anulou o que os compradores deixaram aqui no gráfico, que o gráfico a gente olha como um rastro de força de compradores e vendedores. O sinal de força dos compradores que foi enviado aqui, foi deixado aqui na semana passada, foi simplesmente anulado nessa semana. E até um comentário que eu fiz no Instagram, né, quando eu apontei pro tourinho, o urso, ou seja, os touros passaram bastão para os vendedores. É isso aqui que aconteceu. Bastão foi, opa, os compradores agora estão no controle, mas foi lá e retomou, os vendedores retomaram esse bastão, aumentando a chance de poder ter algo mais para baixo. O viés é de baixa. A tendência é indefinida, mas o viés se tornou de baixa. Aqui a tendência era indefinida, mas o viés tinha ficado para cima, para a gente monitorar a operação de possível compra até no gráfico diário. Agora, qual é o cenário mais positivo em BBDC4 para compra de médio prazo? Acima da região dos 22,60. Esse seria o cenário mais positivo nessa ação. Por quê? Porque eu observo que tem esse topo, e agora de novo um topo. Voltou para cima dessa região, passou a gerar sinal de alta, por exemplo, no semanal, fundo ascendente, pivô de alta, no diário, fundo ascendente, pivô de alta acima desses 22,60, é um rastro no gráfico, no preço, de que os compradores grandes, enfim, independente dos compradores, mas muita gente, ou os compradores mais fortes, os grandes investidores estão mais interessados em compra nesse ativo e estão com expectativa de subida do preço, e é a hora que a gente atua de forma mais interessante em busca de pegar também esse processo de recuperação do preço de BBDC4. Mas nesse momento não há esse sinal. Por enquanto há o sinal aqui de testar, está brigando aí com a região em torno dos R$20, que é uma região importante, abaixo disso outro suporte, 19,64 até os 19,17. A perda dessa região aqui reforça o que eu comentei já no mensal, que é de se ter algo um pouquinho maior para baixo, buscando uma região em torno de 18,80, 18,50. E no semanal, outro nível importantíssimo de suporte está aqui. Ó. Olha a quantidade de testes nessa região. Mais importante do que essa mínima, do que esse aqui também. Muitos testes aqui numa faixa de preço ali que vai dos 17,40 até um patamar de R$17 número redondo. Então, abaixo dos 18,80 a 18,50. Outra região de suporte importante que pode trazer um processo de recuperação, caso ela venha trabalhar abaixo disso aqui dos 19,17, é a região dos 17,40 a R$17. Gráfico diário, então, falando de curto prazo nessa ação, a tendência que era de alta, topos e fundos ascendentes, foi para o brejo, com essa pancada de 3 pregões perdendo a mínima de um fundo anterior. Já era tendência de alta. Opa, então vou entrar comprando? Não vou entrar comprando dentro da minha metodologia, não encaixa mais a entrada na ponta compradora. Encaixa qual entrada? Avaliar uma correção, olhar uma correção, seja voltando para algum nível de resistência, esse gap de baixo, em conjunto com um topo anterior, uma média móvel de 13 períodos, gerou topo descendente, foco em buscar a operação de venda de swing trade em cima de BBDC4, ou ficou aqui de lado também, fazendo correção mais no tempo, e depois gerando pivô de baixo, também possibilidade de trabalhar na operação na ponta vendedora em cima desse papel. O que não encaixa aqui para mim, de imediato ela pode subir, mas não encaixa em termos de expectativa de ter uma boa relação risco-retorno. É uma compra, por mais que esteja trabalhando ali muito em cima da região de suporte dos R$20,33 a R$20,31 desse fundinho aqui anterior. E logicamente em conjunto com alguns níveis de resistência anteriores que tendem a funcionar como um patamar de suporte aqui. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar um like, um joinha aqui nessa análise especial de Bradesco. Só um resumo geral. Ativo com cenário indefinido, mas por um prazo maior, mas com alguns pontos importantes para a gente ficar de olho. É só para reforçar aquela questão do mensal. Quando eu vejo um movimento vindo aqui para baixo e eu vejo um mês que vai lá em cima e volta aqui para baixo, fica para mim que é algo muito claro que vai despencar? Não fica. Fica aqui que esse movimento não está tão forte para baixo. Levou 4 meses aqui para cima e os 4 para baixo.
Tem 3 para baixo, eles não estão tão fortes como foi o subida. Só que esse aqui que foi muito forte. Que é aquela questão desse quadrimestre, olhando para o gráfico de 80 dele, ser um quadrimestre mais negativo. Está sendo por enquanto. Mas não está demonstrando força para baixo, de ser um quadrimestre assim, ó, de pancada para baixo. E isso é bom na questão de a gente ficar de olho em sinais que eu mencionei nessa análise, de mudança desse viés mais negativo nesse momento, principalmente de agora, olhando para um gráfico semanal, que eu acabei de passar, para um viés mais positivo. É bom ficar atento em alguns pontos que eu mencionei nessa análise. Grande abraço e até a próxima.